Vamos lá. Então, boa noite para todos. Que haja muita harmonia na nossa reunião hoje, que todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, todos os que assistirem isso mais adiante, em outro horário, se sintam acolhidos, bem-vindos, e a gente se reúne mais uma vez, né? Só para lembrar, a água está aí do lado, porque senão não dá tempo de pegar, tá bom? Então, vamos para a nossa oração inicial, Adriana? Pode ser? Então, deixa eu só falar oi. Vamos lá. O Carlos Emanuele entrou, boa noite. Tá tudo bem. Diga aí, Adriana. A minha internet está muito ruim, ela está oscilando muito. Faz você, Fran, a prece. Eu já vou falar um bocadinho, acho que podia alguém do centro fazer, né? Nivaldo, pode fazer aí do centro? Que tal? Você? Vou chegar mais pertinho do microfone. Isso mesmo. Por favor. É porque está picotando a voz da Adriana, realmente. Senhor, neste momento, um momento de gratidão, pedimos as tuas bênçãos, que elas recaiam sobre o centro, recaiam sobre todos aqueles que compartilham este momento conosco. Que seja um momento de reflexão, um momento de paz, um momento de entendimento, que as nossas consciências sejam abertas e que, de alguma forma, possamos servir de instrumento para atender às necessidades daqueles que estão aqui conosco hoje. Então, Pai, derrama sobre nós o teu amor e permita que possamos replicar esse amor nas palavras, nos gestos, nos sorrisos e nos olhares que lançarmos neste evento aqui hoje. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo o mal. Amém. Bem, como a gente sempre lembra, né, no início das reuniões, e a gente lembra para quem já sabe, informa para quem não sabe, que as reuniões virtuais a gente busca seguir sempre na mesma vibração dos trabalhos que são desenvolvidos de forma presencial no centro, em cada terça-feira do mês. Hoje é a terceira terça-feira do mês, então é quando a equipe médica espiritual comparece na casa e ocorre o tratamento perispiritual. E aí eu começo aqui lembrando, no nosso estudo de hoje, né? Eu sempre lembro, mas é bom a gente sempre reforçar. O que é o perispírito, né? Ele é o envoltório da nossa chama essencial, o espírito. Nós somos o espírito. E o perispírito é aquele envoltório semimaterial, como está respondido pelos espíritos, no livro dos espíritos. E é no perispírito, que é esse corpo que envolve o nosso espírito. Falar um pouquinho mais alto, Nicolau, fala assim. Nesse perispírito que estão impregnadas, né, todas as nossas características, as condições físicas que a gente tem em termos de evolução. Isso significa que tudo que se manifesta na gente, na nossa vida, né, no plano físico, ele está como uma predisposição no perispírito, ou seja, a gente já traz no perispírito as possibilidades de algumas coisas se manifestarem ou não, e isso vai depender de vários fatores, né? Em primeiro lugar, a gente também vai lembrar hoje sobre uma frase do Chico Xavier, que ele diz assim, na verdade a frase é do André Luiz,
e através do Chico Xavier, ele disse assim: nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Então, quando a gente tem um problema de saúde, o que a gente faz? Vai procurar um médico. Esse médico, ele é formado para diagnosticar e tratar as questões do corpo físico. Acontece que ele vai tratar a questão do corpo físico num corpo que é comandado por um espírito. E essa parte da questão espiritual normalmente não entra na formação do médico. Disciplina espiritualidade ainda é opcional em vários cursos de medicina no Brasil, né? E tem algumas faculdades que ela nem opcional é ainda. Então, quando a gente tem uma doença, em especial uma doença grave, é muito importante que a gente tenha consciência de que a gente precisa do tratamento espiritual. Por quê? Porque é o tratamento espiritual que vai nos ajudar a procurar a causa daquilo. Para quê? Para que a gente consiga desenvolver um trabalho de autocura. Porque, no final das contas, é o nosso trabalho que faz com que a gente melhore. Eu estava pesquisando, já assisti várias palestras de um médico chamado Dr. Décio Andoli Júnior, não sei se vocês conhecem. Ele mora no Mato Grosso do Sul, é um palestrante espírita, autor de livros muito experiente, e ele fala sobre o espiritismo de uma forma extremamente pertinente, ainda mais aliada à formação médica dele. E ele tem uma frase dele que é assim: o paciente precisa se curar, mesmo que isso passe pela morte do corpo físico. E ele costuma falar assim também: tem paciente que morreu curado, e eu já tive paciente que morreu doente. E aí ele explica por que morreu curado. Porque foi aquele paciente que entendeu o porquê que ele estava doente, o porquê de a vida estar mostrando isso, aquilo para ele. Ou seja, ele buscou e achou um significado para aquela doença. Agora, a medicina, que é baseada nos remédios, tem indústria farmacêutica, tudo isso, lógico que tem o seu lugar, claro. Na verdade, a questão é sempre em relação à pessoa como um todo. Porque uma pessoa, quando ela tem um problema, muitas vezes ela procura um médico e a religião, às vezes ela procura só o médico, às vezes procura só a religião, às vezes procura as duas coisas, mas sempre com uma postura muito nessa linha, quer ver? Alguma coisa assim. Ela quer que o outro faça o trabalho por ela. Então, ela quer que o médico dê um remédio, faça uma cirurgia, resolva o problema dela. Mas ela não quer mudar nada nos hábitos dela. Tipo assim, a pessoa quer emagrecer. Ou, de repente, está com uma dor de estômago, quer parar de sentir aquilo, mas ela quer continuar comendo tudo que ela comia da mesma forma antes. Ou seja, ela não se dispõe a se mover de modo, sair diferente, fazer diferente do modo como ela costuma agir, né? E isso também acontece muitas vezes quando a pessoa procura uma casa espírita, ou qualquer centro religioso, na verdade, né? A gente vai falar sobre casa espírita porque nós estamos numa casa espírita. Mas a pessoa, ela quer deixar de ter um problema sem que ela precise modificar nada na própria vibração, nos pensamentos dela, no comportamento. E aí a gente pode, então, pensar que quando você tem um problema, uma doença, é muito importante que a gente procure suporte espiritual para ser ajudado espiritualmente. Para ser ajudado, até eventualmente achar a causa daquele problema, mas não exatamente para ser curado. O que até pode acontecer, mas não deveria ser o objetivo principal. Por isso que e também a importância de se procurar um médico no plano físico. E aí ele vai prescrever o tratamento mais adequado. Aí o que vai acontecer? O paciente ele vai confiar no tratamento prescrito. Internamente ele vai começar a se mover. Pela confiança que ele adquiriu, ele vai se mover e mover as energias, as forças psíquicas, que são aquelas que realmente conseguem favorecer
a remissão da doença, né? E aí a gente tem pessoas que acreditam só no tratamento medicamentoso, outras que acreditam só no tratamento espiritual, e às vezes até deixam de cuidar do corpo físico no plano físico. É lógico que o plano espiritual resolve tudo, mas não ainda, não no nosso plano de evolução, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para que a gente sempre enfatize, a minha ideia é enfatizar a importância de que a gente cuide ao mesmo tempo das duas dimensões da nossa existência, né? A de encarnados e a dimensão espiritual. E aí, às vezes também a gente pode ficar pensando, e será que os sentimentos que a gente vai nutrindo, as atitudes da gente, até que ponto a gente pode considerar que isso pode levar a favorecer uma doença? Será que é possível fazer uma afirmação desse tipo? E, de acordo com esse médico que é espírita e bem conceituado, não sei se alguém conhece, ele afirma que é possível, sim. Ele até já escreveu vários livros, tá? Mas teve um livro em que ele fez um capítulo inteiro sobre a etiopatogenia do câncer. Etiopatogenia significa a descrição da origem de uma doença. Então, ele faz uma relação, se a gente puder explicar de uma forma mais simples, seria mais ou menos assim. Toda vez que a gente agride alguém ou tem pensamentos ruins em relação a uma pessoa, a gente deseja o mal para alguém ou até pratica mesmo, a gente provoca uma agressão, mas essa agressão, na verdade, ela acaba se vindo em direção a nós mesmos. E essa agressão vai provocar uma lesão no nosso perispírito. Então, André Luiz colocou isso no livro dele, no livro Missionários da Luz. Ele colocou que há uma lesão no tecido fisiopsicossomático, que é assim que ele chamou o perispírito. É uma lesão no perispírito. Então, a gente pensa que está desejando ou praticando mal para alguém, na verdade, a gente está agredindo o nosso próprio perispírito. E esse tipo de lesão, ela pode acabar se transformando numa doença no corpo físico, se a gente não conseguir fazer uma modificação nas nossas atitudes durante a nossa vida de encarnados. Pode acontecer, por exemplo, de pessoas que desenvolvem doenças autoimunes, até câncer, ou pode até quando a pessoa tem um trabalho nesse sentido e ela não busca fazer essa transformação interna, diminui a imunidade, e aí quando se diminui a imunidade, a gente sabe que isso favorece o início de uma doença infecciosa, né? Isso tudo para a gente poder lembrar que essas lesões espirituais, e que estão no nosso corpo, no nosso perispírito como predisposição, elas podem ou não aparecer, surgir, eclodir, na verdade, durante a nossa existência. Agora, é muito importante também que a gente entenda que quando a doença vem, ou se a doença vem, ou quando vem, ela não vem como castigo. Ela vem para quê? Para que a gente tenha oportunidade de corrigir aquele problema. Significa que a doença vem como seria uma forma de curar o espírito, porque tem aquela lesão no perispírito, então a doença eclode para poder fazer a cicatrização daquilo. Então, a gente, desde, claro, que a gente entenda o que essa doença está trazendo e que a gente também não se revolte com ela, por mais difícil que isso seja, né? Então, na verdade, é isso. As doenças são sempre um aviso, são sempre uma lição. E me ocorreu uma analogia, assim, eu sempre falo de educação, mas eu penso que os verbos são os mesmos, né? Então, assim, quando a gente está com isso como espírito encarnado na fase da infância, a gente está sofrendo de ignorância. Então, o que a gente é levado? A gente é levado para a escola. Para quê? Para estudar. Então, não é castigo ir para a escola, né? É a oportunidade de aprender as lições e de curar a ignorância, de crescer, de evoluir. Por isso que eu falo sempre com relação à educação que os verbos são sempre os mesmos.
E a gente sempre diz isso, e o tempo inteiro a gente repetiu, repete e vai repetir. Os verbos são os mesmos, a gente veio para essa encarnação para quê? Com esse propósito de aprendizado, de evolução, de crescimento espiritual. Então, por isso que eu entendi que esse médico disse que uma pessoa pode morrer curada ou pode morrer doente. Tudo vai depender de como que a pessoa lida com as adversidades e, lógico, em especial, como a gente está abordando mais o tema hoje, com as doenças que se manifestam no nosso corpo físico, né? E, por fim, até pegando um gancho do que a Sabrina tinha falado na nossa reunião inicial, gostaria que ela até se manifestasse em seguida, porque eu tinha pensado exatamente nisso que a Sabrina levantou. Então, e como é que a gente faz para poder a gente cada vez mais fortalecer essa nossa consciência, né? Seria a gente aprender através do ensino do maior mestre que nós já tivemos. Aprender o amor incondicional que Jesus veio para nos ensinar, né? Então, o que a gente está tendo? A gente está tendo a oportunidade, em cada encarnação, como um capítulo desse aprendizado, né? E essa questão vai passar sempre pelas escolhas que a gente fizer. Quando a gente decide realizar um movimento em direção a não se revoltar, ou em direção a se sentir feliz, também não quer dizer que a gente vai se sentir feliz o tempo todo, né? A gente está estudando e é lógico que a gente vai variar nessa posição. Mas é importante que a gente tenha isso como norte, né? Porque a gente vai aprendendo e a gente vai colocando isso sempre no nível racional. Mas a gente só aprende efetivamente quando a gente pratica, porque é o aprendizado emocional que é o necessário. O racional a gente já tem. E aí é aquela velha história de que a gente fala assim que a aprendizagem, na verdade, ela seria 1% de intuição e 99% de transpiração, para a gente realmente praticar. Então, o que seria aqueles 1%? 1% é o que a gente tem de inspiração pelo que a gente ouve dos outros, pelo que a gente recebe de mensagens, pelo que a gente aprende quando a gente lê, por exemplo. Mas ninguém aprende só ouvindo, só lendo, né? A gente não veio para essa encarnação para isso. A necessidade maior do espírito é a gente praticar. Seriam aqueles 99% de transpiração, né? Que é esse que é o fundamental. E para a gente conseguir passar pelas dificuldades, que não são castigo, mas realmente são um modo de a gente aprender de fato, na prática. E outra coisa que eu trouxe para a gente refletir é quando que a gente sabe que a gente efetivamente aprendeu, que não é só um aprendizado racional, é quando a gente tem a oportunidade de colocar em prática esse aprendizado. Então, assim, quando a gente acha que sabe, aprendeu um conceito, um ensinamento, um valor, mas a gente não tem isso como uma coisa que está integrada na gente, uma coisa natural. Então, se a gente tem necessidade de racionalizar, será que isso é certo? Será que eu faço isso? Ou será que eu faço aquilo? Isso é uma dica de que a gente realmente ainda não aprendeu de fato, ainda não está integrado no nosso ser. Um exemplo simples, né? Quando a gente está num restaurante, recebe a conta, normalmente a gente pede a conta para conferir se não foi colocado nada a mais do que a gente consumiu. Mas, se a gente vir algum item que a gente consumiu e que não está na conta, e a gente titubear e pensar, será que eu falo? Eu aviso? A gente não aprendeu ainda. Se a gente, de uma forma absolutamente natural, já fala, garçom, por favor, não está constando tal coisa aqui, tá? E aí, quando a gente faz esse movimento, é quando a gente realmente aprendeu. Porque aquilo ali integrou aquilo que se colocou de uma forma absolutamente natural para a gente.
Isso realmente é a prova de que a gente aprendeu. Quando, então, eu não preciso pensar, eu não preciso me questionar, simplesmente eu faço. Isso significa a integração da aprendizagem. E aí, quando será que a gente vai conseguir agir assim, dessa forma, em relação aos semelhantes? Eu penso que enquanto a gente está aprendendo, a gente ainda tem um grande caminho, mas ao mesmo tempo a gente tem o guia, a gente tem a referência, a gente tem o norte, que é Jesus, né? Então a gente aqui, nas nossas condições de evolução, a gente vai seguindo trancos e barrancos e fazendo o que dá para fazer, se esforçando, evidentemente. E quanto mais a gente está aqui trocando essas ideias, eu penso que é uma forma de a gente ir sedimentando esse aprendizado, né? E aí a gente sabe que a gente tendo o norte, tem o mestre, então a gente já sabe como que age. E a questão é colocar em prática tudo isso que Jesus já nos ensinou, né, Sabrina? Viu só como a gente estava em sintonia? Comente aí, Sabrina, como é que aqui, ó. Tá? Pode? Obrigada, Fran. Exatamente, nós estávamos em sintonia a respeito desse tema, principalmente porque faz muito parte da nossa realidade as tormentas, né? Estamos, primeiro, num planeta de provas e expiações, e atualmente nós somos assolados por muitos medos, e isso em todos os pontos, principalmente por conta da pandemia. E o ficar doente ganhou um tom muito mais generalizado do que antes. Não que antes não tivesse, né? A Fran comentou generosamente a respeito de outras doenças que assolam, que assustam, né? E é justamente quando a gente mais se apega a Deus, a Jesus ou a palavra. E aí, a pergunta que fica é: até o mal não está trabalhando para o bem? E é nesse sentido que eu encontrei aqui, e eu vou pedir a liberdade, tomar a liberdade para contar para vocês, sobre um capítulo do Fonte Viva, né? Alguns trechos que o Chico Xavier deixou para a gente. No capítulo 16, é uma passagem falando assim: não te perturbes. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a ferila, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto, mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte
contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Eu acho que, na verdade, e essa é uma questão que eu sempre procuro discutir, principalmente no Evangelho do Lar lá de casa. Isso não é um tributo a nos tornarmos falsos. Então, sorrir o tempo inteiro, achar que tudo é maravilhoso, mas o coração por dentro está amargurado. Não é esta a lição. Mas a lição é, como bem a Fran falou, é uma lição para darmos um passo no novo hábito, em conseguir ver dentro de todo o sofrimento, dentro de toda a dificuldade, uma forma de enxergar algum tipo de evolução, algum tipo de luz, mesmo que seja um pouquinho, porque isso é o caminhar para a evolução. Estávamos, inclusive, discutindo, falando isso no nosso encontro mais cedo. Jesus padeceu na cruz, né? O nosso grande guia, o nosso grande exemplo. Ele mostrou e mostra constantemente como nós devemos agir. Se ele padeceu, quanto mais a gente. Então, não é um discurso falso, não é um discurso tão somente pelo discurso, mas ele mostrou na grandiosidade dele que de carne também se sofre, mas que se vai para a glória, né? Obviamente que a glória dele, pelo estágio crístico dele, é muito maior que o nosso, mas eu acho que a grande lição de hoje é trazer para nós esse compromisso, esse comprometimento diante de todos os eventos na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Eu acho que é importante que a gente comece a ressignificar alguns pontos, né? O céu pode ser lindo, mas ele não é um céu para se cultivar a inutilidade, em que se fique parado, preso, adormecido. Porque senão não faria sentido o nosso trabalho. Se o chamamento do Senhor é o trabalho, então o céu é de trabalho. E se é trabalho, não adianta, e a gente não dá aquilo para o outro que a gente não tem. Então, muito antes dos grandes discursos, sim modificar e tentar trabalhar o nosso próprio organismo, né? A nossa grande missão, eu acho que a primeira, é conseguir controlar e dar um andamento muito bom para o nosso, primeiro para o nosso corpo. Fazendo isso, nós vamos conseguir, pelo exemplo ou pelo trabalho firme, fazer com o outro. E com isso nós vamos regenerando aos poucos, né? Se a Terra não vai simplesmente tirar a roupa de prova e expiação e passar para a regeneração, que dirá a gente? Então vamos com essa mente de regeneração. Aos nossos queridos irmãos desencarnados, né, que desencarnaram nessa tormenta e nas outras todas, nós vamos elevar as nossas orações, mas sempre com essa ideia de uma nova roupagem, aí a moenda para a evolução. É isso que nós estávamos discutindo e o que eu tomei a liberdade de compartilhar com todos aí. É muito bom, Sabrina. Muito bom, porque não é que precisamos sofrer para aprender, mas a gente sabe que a nossa evolução no planeta Terra não existe só a plena felicidade, né? Nós vamos ter alguns abatimentos, algumas dores. Eu sempre me refiro a esse momento com o desencarne do meu pai, porque foi o primeiro desencarne assim. Meu pai e minha mãe ainda é viva, então assim, da família acho que foi o mais forte. Tem 2 sobrinhos que acabaram falecendo como bebê ainda, mas foram os desencarnes mais fortes. Foi meu pai. Então, todas as minhas irmãs, tenho 6 irmãs, eu chamei todas para falarmos, rezarmos, né, para o meu pai.
E foi uma experiência muito boa no sentido de aprendizado, porque cada um de nós, inclusive a minha mãe, mostrou um lado de papai que nós não conhecíamos. Então, nós trocamos ali o aprendizado e a lição que o nosso pai deixou para cada um. Mas era uma lição específica, e cada um trouxe uma lembrança extremamente forte, né? Cada um de nós tivemos as nossas dificuldades com o nosso pai. Nosso pai ele foi educado de maneira enérgica, então ele também nos educou de maneira enérgica, né? Mas foi um pai extremamente cauteloso no decorrer da nossa vida. Mesmo às vezes quando ele bebia, tinha um momento de dificuldade, né? Ele conseguiu sair do vício e dali em diante ele evoluiu cada vez mais, né? Ele teve aí uns 30 anos, nós tivemos nosso pai uns 30 anos sem nada de álcool. Então, assim, foi um pai extremamente amoroso ali da forma dele. Ele não era de conversar muito, mas trouxe para nós um exemplo, e o final do corpo dele, né? Porque a alma persistiu, ela continuou. Para mim foi um aprendizado muito importante pelo fato de, naquele momento, todos nós trocamos, saiu aquele peso da perda, mas nós trouxemos o nosso pai vivo naquele momento, e me remete quando eu sinto muita saudade dele, eu sempre me remeto a essa situação de cada um trazer o que o nosso pai trouxe de bom para nós, o que ele deixou de legado, né? Então, mesmo aqui, como trabalhamos, o que nós deixamos de legado para o próximo? É lógico, até o Nicolau, ele comentou no momento do desencarne que as pessoas se arrependem, né? Eu acho que para o nosso aprendizado é muito importante olharmos o que nós estamos deixando de legado, porque erro nós cometemos. Então, vamos falhar com um monte de coisas, com filho, com parente, com amigo, com esposa, com marido, com mãe, com pai. Mas qual o legado que estamos deixando, né? Qual o legado que as pessoas irão lembrar? Que lição nós deixamos para essas pessoas? Que essa lição é eterna. Nosso pai deixou uma lição para nós, irmãos e filhos, que nós nunca iremos esquecer. Então, assim, é um nosso legado, o que nós deixamos para aqueles que estão à nossa volta, o que nós fizemos, e não o que nós falhamos e o que nós não fizemos. Mas o importante é o que fizemos, o que deixamos e o que nós acertamos. Eu não sei, acho que está falhando bastante, eu estou vendo que... Não sei se vocês estão ouvindo bem. Tranquilo, Adriano. Deu uma coisinha de nada, mas deu para entender perfeitamente. Tá? Tranquilo, dá para todo mundo entender, sim. E é isso mesmo. O que nós estamos fazendo naquele sentido do que eu disse, né? A gente quer que haja uma cura, então, se é uma cura da ignorância, a criança vai para a escola. Se é uma cura de alguma lesão que a gente nem sabe exatamente qual é a causa, aparece a doença. Então, a questão por mais difícil que seja, e é difícil porque a gente tem um grau de entendimento ainda que o aprendizado não está muito bom, mas que cada vez mais a gente fortaleça essa disposição, esse aprendizado, de buscar a gente ir se movimentando e movendo de uma posição de inércia ou de só receber, de ir no médico só querer que ele promova a cura ou
o que a pessoa está indo buscar, de ir no centro espírita, de ir em qualquer templo e querer que os espíritos façam alguma coisa. O que os espíritos vão fazer para mim? Então, eles vão te fortalecer, sim. Mas aí os 99% da conspiração é com a gente, né? Então, é isso que a gente faz. E isso que eu sempre bato nessa tecla, cada vez que a gente se encontra, cada simples reunião dessa é extremamente rica, porque é o fortalecimento, já que numa hora de precisão, numa hora de dificuldade, que a gente esteja cada vez mais, pouquinho, degrauzinho por degrauzinho, mais fortalecido para poder conseguir ir superando as adversidades, porque elas vêm, e elas vêm justamente para poder nos curar, não como castigo. E é esse movimento todo que a gente está buscando fazer. E essa é a importância de a gente se reunir, do nosso centro. Olha só, estamos com muitas pessoas para um janeiro, está maravilhoso, né? Então, eu acho que fique para todos nós essa reflexão, e depois, se alguém quiser rever, compartilhar, vai estar publicado no Facebook. Eu acho que por hoje, né? Alguém mais quer se manifestar? O pessoal aí no centro? Quer dar alguma palavrinha? Alguém quer se posicionar? Pessoal de casa, que se quiser falar, alguém de casa quiser se manifestar, gente, levanta a mão, que a gente libera aqui o som, tá? Nivaldo vai se manifestar? Fala aí, né? Uma questão objetiva, Fran, não sobre o assunto que foi tratado aqui, mas é o seguinte: terça-feira que vem, aqui em São Paulo é feriado, 25 de janeiro. Então, a pergunta é: teremos trabalho, teremos a sessão? Adriano? Não. Bom, Teremos então... Ouviu? Fala de novo, Adriano, picotou. Não teremos. Tá. Então, estamos todos avisados. A gente se encontra na outra terça-feira. Tá bom? Perfeito. Então, vamos fazer uma oração para a fluidificação da nossa água. Já estou com a minha... Por favor, alguém faça, que a minha internet está muito ruim. Vou até colocar minha água aqui pertinho. Nicolau, você quer fazer para nós? Sabrina. Faz, Sá. Vai, Sabrina, então. Faço. Amado Mestre Jesus, agradecemos novamente a oportunidade de estarmos reunidos em amizade, mas em irmandade. Todos nós, cada um de seus filhos, com a sua história, com os seus desafios, mas todos nós com o mesmo sentimento de caminhar em direção ao seu amor. Agradecemos a nossa espiritualidade bendita, que como luz ilumina os nossos caminhos, nos ajuda, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, para que fluidifique as nossas águas com muito amor, muita cura e, principalmente, muito perdão, com o vigor de um recomeço, como estamos falando agora. Não um recomeço de tempo, mas um recomeço para novos caminhos, caminhos que levam a Ti. Obrigada, Senhor, por esta noite abençoada. Sabemos que o trabalho é muito maior do que esse. Então, rogamos a misericórdia, a ajuda e também agradecemos a equipe espiritual de cura que com tanto amor nos assiste. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desta viagem maravilhosa que é a vida.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 1000 vezes a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Amém. Então, aqueles que se sentirem à vontade, liberem o microfone para a gente se despedir em conjunto e que nós tenhamos todos 2 semanas abençoadas. A gente não vai se encontrar na próxima terça, então serão 2 semanas. Então, uma boa noite para todos. Obrigada a cada um que viu e-mail. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Adriano, você queria falar alguma Boa coisa? quinzena. Não, boa noite. Boa quinzena. Boa quinzena para todos. Tchau, tchau. Pessoal, tchau. Tchau.